Glória a Deus. Gente, o livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, dá para a gente uma revelação muito importante. Oséias 4, 6 diz o seguinte: Deus falando para o povo, fala assim: olha, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Em outras versões diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que tem alguns domingos, talvez meses, que eu tenho citado, tenho falado nas pregações, tenho lembrado a você sobre a importância, que é sobre o tema dos dons espirituais. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito Santo. E eu quero fazer uma oração com você, para a gente começar essa palavra. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós agora te pedimos graça e misericórdia. Declaramos a total dependência no Senhor. E nós queremos aprender com o Senhor, com a Tua Palavra. Por isso, Deus, que o Senhor possa usar esse momento para nos ensinar, e que essa mensagem encontre corações como terra férteis, para que o Senhor possa construir algo poderoso em nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos numa época, talvez não só essa época, mas sempre, mas hoje, nós podemos falar isso com muita precisão. Nós vemos uma realidade que, em muitas igrejas, os dons espirituais, eles servem, e eu não estou falando mal de nenhuma igreja, eles servem como espetáculo, para pessoas verem, avaliarem e emitirem algum julgamento. Ou legal, presença de Deus, Deus habitou nesse lugar. Quando manifestam dons, ou o culto foi mais poderoso. Isso não é uma verdade bíblica, porque Deus, ele disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali ele estaria, manifestando o dom ou não, ele estaria ali. E a presença do Senhor, quando ela é manifesta, ela traz todo o poder do Senhor, não tem menos poder, mais poder. Se a palavra de Deus estiver presente, ali tem a revelação do Senhor. Infelizmente, em muitos lugares, os dons espirituais servem para espetáculo, para aquecer um culto. Às vezes o culto está meio morninho, aí pum, um dom ali, opa, Deus está nesse negócio, para aquecer. Em outros lugares, pessoas pensam que dons são privilégios de uma elite, de pessoas melhores, mais capacitadas, mais amadas por Deus. Talvez, em alguns lugares, os dons são tratados como presentes que só algumas pessoas podem ter. Mas a Bíblia nos revela que Deus não nos chamou para assistir a revelação dele, né, ou a manifestação dele através da vida de outras pessoas. Deus não nos chamou para sermos uma igreja que fica como espectadores, vendo pessoas realizando coisas sobrenaturais e a gente não fazendo nada. Não. Deus, na verdade, nos chamou para ter uma fé ativa, cheia do poder do Espírito Santo, vidas completamente tomadas pelo Senhor, que manifestam dons. Ele nos chamou para impactar pessoas, para servir pessoas, para abençoar pessoas, para ajudar a igreja, para ajudar na igreja, para sermos igreja. Por isso, para isso Ele nos deu dons espirituais. Você e eu não fomos salvos para ir para o céu. Guarda isso. Você não foi salvo para ir para o céu.
Você foi salvo para ter acesso de novo ao Senhor, receber do Senhor e ter o Espírito Santo dentro de você. Foi para isso que você foi salvo. Como consequência, você não vai para o inferno. Muito bom. Como consequência, você está livre da condenação. Mas você foi salvo para manifestar a glória de Deus através da tua vida, ter um relacionamento com o Senhor, para ser um com Cristo. Você foi salvo para ter um propósito aqui na terra, e os dons espirituais são ferramentas para a gente cumprir esse propósito. Se você é salvo, foi salvo, ou seja, entregou sua vida a Jesus, segundo Efésios 1,13, o Espírito Santo entrou em você, você foi selado. Se isso aconteceu com você, com certeza você tem pelo menos um dom do Espírito, pelo menos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: muitas igrejas estão adoecidas, porque há dons enterrados e crentes sentados. Onde não há serviço, há estagnação. Irmãos, é muito complicado. Às vezes, há pessoas que passam por isso em alguns momentos da vida, por estresse, uma notícia muito ruim, uma dor, desilusão, uma doença. Você talvez já viveu isso, mas você talvez conheça alguém que viveu isso, que é o quê? Uma paralisia. Já sofreu isso? Já conhece, já viveu com alguém que sofreu isso? Por alguma coisa da vida teve uma paralisia, lado direito todo paralisado. Poxa, aí esse lado da boca aqui não mexe. Já viu isso? Já viu esse negócio? Talvez você já teve isso. Ou infelizmente a pessoa nasceu assim. Ou uma doença fez com que ela ficasse assim permanentemente. O que isso significa? Que o corpo está limitado, disfuncional, perdeu a sua função, perdeu todo o domínio. Ou tem uma perna, mas ela não mexe mais. Está aqui comigo, mas ela não mexe mais. A realidade da igreja, quando a igreja não sabe os seus dons, é essa. Quando você que é membro de uma igreja, é salvo, tem o Espírito Santo, não sabe qual é o seu dom, você é um membro do corpo que não está funcionando, pelo menos como deveria funcionar. Você é como se fosse um braço, está no corpo, tem uma mão, serve para quê? Para pegar, para apontar, fazer carinho, mas a mão está parada. Um corpo que não está eficiente, não tem sua eficiência, eficácia, não está completo. Ele está completo fisicamente, mas com as suas funções debilitadas. Por isso é que esse tema é tão importante para a igreja. Se você não der importância ao dom que o Espírito Santo te deu, você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, e esse corpo não está com suas funções completas. O pastor está dizendo que Jesus está limitado, que o Espírito Santo está limitado? Claro que não. Deus não depende de você, Ele quer contar com você. Agora, a igreja, o corpo, a instituição, essa reunião dos santos, aí sim, se você está aqui, não sabe o seu dom, ou sabe, não pratica, esse corpo está debilitado. Você lembra daquele quebra-cabeça que você gostava de jogar lá, de montar? Ou vai viajar com a galera, com a família, compra aquele quebra-cabeça de 1000 peças, lembra? Poxa, vamos lá para uma casa na serra, aí de noite está ali, quebra-cabeça com as crianças, aí 999 peças montadas, falta uma, caramba, perdemos. Aí a esposa fala assim, deixa isso para lá, pô, montamos, só uma pecinha. Não, aí você fica, não, mas é a peça que está faltando. Eu quero montar tudo. É a sensação de conquista. Quero isso completo. Eu imagino que é isso que Deus sente quando olha para a igreja, Ele fala assim, caramba, tem tantas pessoas ali reunidas, todas elas têm um dom, é uma peça nesse grande quebra-cabeça, mas tem muita peça faltando. Porque eles não estão exercendo o seu dom. Por isso, eu comecei falando sobre Esdras 4:6. Se lembra aquela história? Ou aquela aplicação, né? É muito complicado. Ambiente empresarial, serviço, pessoa certa no lugar errado.
pessoa é muito ruim no trato, abordagem, aí você bota ela na recepção. Vai dar ruim. Ela é boa mesmo com máquina, com computador, câmera, resolve tudo. Vai para a técnica. Quando nós não sabemos o dom que Deus nos deu, nós podemos até estar querendo servir ao Senhor, nós queremos fazer coisas para o Senhor, mas nós talvez não estejamos usando a ferramenta que Deus nos deu para usar. Você está querendo bater em martelo com alicate, bater em prego com alicate, não usar um martelo. Vai conseguir? Vai, mas vai ficar mal feito. E talvez você estrague o alicate, vai deixar o martelo triste, coitadinho, que não foi usado, e o serviço vai ficar mal feito. Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto para que você não pereça, para que a igreja não pereça, para que você não se entristeça, para que você seja efetivo, eficiente, eficaz, para que você realmente seja parte nesse grande quebra-cabeça com o dom que Deus te deu e que você tenha propósito de vida. E por isso eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Abre sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Paulo, ele é o apóstolo, é o escritor que trabalha muito a questão dos dons. E ele vai relatar aqui, em 1 Coríntios 12, uma mensagem muito importante. Agora, deixa eu te falar. Deixa eu te dar um panorama da carta de Coríntios, só para você entender a profundidade desse assunto. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja que ele fundou, seus filhos na fé, discípulos. E aí Paulo fala o seguinte para eles, a carta de Coríntios tem o seguinte contexto. Na carta ele diz, vocês como igreja têm todos os dons do Espírito. Imagina uma igreja que tem todos os dons do Espírito, tomara que a nossa tenha. Ele fala, vocês têm todos os dons do Espírito estão aí. Igreja rica demais. Só que Paulo fala assim, mas vocês também têm muito pecado. Paulo chega a tratar os coríntios como crentes carnais. São crentes, têm o Espírito Santo, mas são carnais. Cheio de pecado. Tinha pecado de promiscuidade, tinha filho dormindo com a esposa do pai, era disputa de liderança, eu sou de Apolo, outra de Paulo, tinha egoísmo, a ceia era feita de forma errada, uma igreja muito complicada, mas uma igreja que tinha todos os dons. Opa, então, ter todos os dons, manifestar dom, não é sinal de santidade. A presença dos dons não indica para a gente que há ali santidade. E se não há santidade, não há também uma evidência de que há enchimento do Espírito. Se uma pessoa manifesta dom para mim, não diz que a pessoa ela é cheia do Espírito. Ela tem o Espírito, tem um dom, mas cheia, tem santidade. Eu conheço gente que manifesta dons, mas mente. Eu conheço gente que na igreja é uma bênção, prega, ora. Tem gente que expulsa demônio, mas tem coisa errada na vida. O que é isso, pastor? É graça de Deus. É graça do Senhor. Mas um dia a conta chega. Você lembra lá dos filhos de Seva? Foram expulsar um demônio? Aí o demônio falou assim para eles, ei, quem são vocês? Eu conheço Paulo, sei do nome de Jesus, mas vocês, a gente não conhece não. Deram uma surra nos filhos de Seva. Talvez a gente passe vergonha, porque a gente está ligando muito manifestação de dom com santidade e enchimento do Espírito. E a carta de Corinto mostra isso para a gente. A igreja tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha muito pecado. E o texto bíblico diz o seguinte, 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito,
A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Que Deus abençoe esse momento de compartilhamento da palavra dele, em nome de Jesus. Irmãos, em primeiro lugar aqui se faz necessário explicarmos a diferença entre dons, talentos e ministérios. Há uma grande confusão nas igrejas sobre isso. Há pessoas que estão tratando talentos como se fossem dons, ministérios como se fossem manifestação do seu dom como primazia. Em primeiro lugar, dons espirituais são capacitações sobrenaturais do Espírito. Capacitações sobrenaturais do Espírito. Quando é que nós ganhamos isso? Quando nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu disse, Senhor, eu quero ser tua ovelha, eu quero andar contigo, toma minha vida, eu me entrego ao Senhor, abre o meu coração, entra em mim. Naquele dia, eu fui salvo, o Espírito Santo entrou em mim e Ele me deu o dom, pelo menos um. Ele distribuiu. Cada crente, após o novo nascimento, após ser convertido, aceitar Jesus, recebe dons para o serviço no corpo de Cristo. Talentos. O que são talentos? São habilidades naturais recebidas no nascimento ou desenvolvidas na vida. Por exemplo, eu era baterista, me aposentei já. Irmão, é dom tocar bateria? Não, é talento. Habilidade natural, você pode aprender. Talento, tem gente que até nasce com talento, cara, desde menininho, desde pequeno ali, já mostra que tem um talento para isso. É diferenciado, bota 10 crianças ali, aquele é diferente, tem um talento, nasceu com isso. Desenvolveu isso desde criancinha, talento. Coisas que temos, cantar, tocar, arte, carpintaria, informática, tecnologia, comunicação, talento que você desenvolveu. E você deve também usar isso a serviço do Senhor. Agora, o talento pode vir também de uma forma sobrenatural? Pode, por exemplo, Êxodo 31. Bezalel recebeu de Deus o talento, a capacidade de trabalhar com ouro. Foi um ourives. Deus precisava de alguém para construir as coisas de ouro no tabernáculo. Aí falou para Bezalel, Bezalel, toma, estou te dando, agora você sabe mexer com ouro. E aí ele começou a trabalhar com ouro. É dom? Tem o dom de ourives? Não, é um talento, mas Deus deu de forma sobrenatural. Deus também pode chegar para você hoje e falar assim, ó, você não sabe nada de informática, não sabe nada de transmissão, por exemplo, nós estamos transmitindo o culto aqui online. Aí você, bom, caramba, Deus me deu esse conhecimento do nada. É de Deus, glória a Deus, é um talento, Deus te deu. E você vai usar. Por exemplo, a minha esposa, ela não está aqui não, mas eu brinco com ela pra caramba. Aquela hora, para ter o talento de cantar, coitadinha, ela queria muito cantar. Outro dia, eu orei, o Marquinhos está ali, ele não foi usado por Deus não, ele falou, não, faz aula de canto. Queria pegar meu dinheiro ele, miserável. Não vai cantar, irmão, não tem o talento, não adianta. Eu falei para ela, você tem o dom do canto, fica no cantinho. Né? Agora, tem gente que desde criancinha, pô, que voz apurada, hein? Caramba, rapidamente identificou ali a música, tá certinho, precisa aprimorar, legal, precisa trabalhar o talento, mas tem já um talento nato. Então, quem sobe aqui no altar, por exemplo, tem o dom da pregação, não tem o dom de pregar, tem o dom da profecia.
Agora, a pregação é uma oratória, a gente aprende no seminário, tem estudo sobre homilética, tem técnica, tem um montão de coisa. Isso é talento. Nós precisamos entender essa diferença, para que você saiba aquilo que Deus te deu. E por último, ministério. Ministérios são funções de serviço designadas por Cristo. São funções ou cargos dentro da igreja que envolvem o uso dos dons e talentos para servir ao povo de Deus de forma organizada. Aí sim, eu tenho que ter um ministério das crianças, não tem? O Kids? Deus mandou eu cuidar das crianças ou não mandou? Então nós temos que ter um ministério para cuidar das crianças. Eu tenho que ter um ministério de louvor. Deus falou, olha, quando vocês entrarem na minha presença, entrem com canções, com hinos. Tem que ter um ministério para isso. Eu tenho que ter um ministério da técnica, porque o culto, para ele ser executado, para acontecer, precisa de gente passando aqui a projeção, a iluminação, é som. Tem que ter um ministério para isso. Aí envolve pessoas que têm o talento e pessoas que têm dons, que vão se comunicar com essas áreas. Mas há diferenças. Por exemplo, Paulo, ele tinha vários dons. Paulo tinha o dom do ensino, profecia, dom de línguas, mas ele usava no ministério apostólico e pastoral. Ele pegava seus dons, seus talentos, e entendeu o seu ministério e começou a servir a igreja e servir a Deus. Logo, nós entendemos que Deus nos dá dons, capacitações espirituais, quando aceitamos Jesus. Nascemos com talentos ou desenvolvemos durante a vida, e usamos nossos dons e talentos para servir a igreja através dos ministérios. Irmão, por isso, já que entendemos essa diferença, através do texto aqui que nós lemos, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre os dons. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que hoje nós não vamos extinguir todo o conhecimento sobre isso, mas eu quero estimular você a buscar conhecimento sobre essa área. E principalmente buscar entender qual é o seu dom, para que você possa ajudar essa igreja a ser um corpo funcional, disposto a fazer aquilo que Deus tem para a gente. Por isso, com base em 1 Coríntios 12, eu gostaria de compartilhar algumas verdades sobre os dons do Espírito. A primeira, os dons são diversos, mas têm a mesma origem. São vários os dons, mas todos vêm de um só lugar, são geridos pela mesma pessoa, e a gente presta satisfações a essa mesma pessoa. Versículos 4 a 6 dizem, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, em letra maiúscula, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, em letra maiúscula, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está vendo a Santa Trindade em ação, gerindo todas as atividades sobrenaturais de talento, de ministérios na igreja. O Espírito Santo, origem de todos os dons. O Senhor Jesus é a origem dos ministérios. Nós servimos a igreja porque Jesus nos orienta a fazer isso, Ele nos dirige. E o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, é a origem de todas as operações, gerando os resultados que a igreja precisa dar. Isso mostra que a diversidade dos dons está subordinada à unidade divina. Os dons são diversos, mas é um só Deus. E nós prestamos contas a Ele. O Espírito Santo concede dons, Jesus direciona o serviço e o Pai opera os resultados. Todas as atuações no corpo de Cristo precisam vir, ser fomentadas, ser motivadas por essa realidade. E uma pergunta você precisa responder aqui e pensar sobre ela: será que tudo aquilo que a gente faz para Deus nesse local, nessa igreja, será que tudo aquilo que a gente faz para Deus tem essa verdade? Será que você, quando serve, será que você, quando ensina, quando você cuida das crianças, quando você limpa um banheiro, varre ali o hall, abre a porta, canta, toca, será que você está entendendo que tudo vem do Senhor, é para o Senhor, serviço da igreja, mas tem que ter essa verdade selada, que é Ele quem dirige, é Ele quem fomenta, quem motiva, vem dEle todas as coisas? Será que você tem essa motivação, esse entendimento, de que todas as suas realizações para Deus, elas têm origem em Deus?
Ou você tem vindo para a igreja achando que você tem algo para dar para Deus que vem de você? Será que você acha que Deus precisa de alguma coisa que vem da gente? Porque nós entendemos pela Bíblia que nós estávamos mortos. Efésios vai falar sobre isso. E Deus nos deu vida novamente. A vida que nós temos vem de Deus. A saúde que temos vem de Deus. O recurso que temos vem de Deus. O trabalho vem de Deus. A família vem de Deus. Tudo aquilo que temos vem de Deus. Os dons que temos vem de Deus. Já é tudo que vem dele. O que nós entregamos precisa ser selado por essa verdade. Nós não fazemos nada, não deveríamos fazer nada que não viesse de Deus primeiro. Nós não deveríamos entregar nada sem o entendimento dessa verdade. Eu realizo porque recebo do Senhor. Segunda verdade, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a todos os crentes. Versículo 7, parte A, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, a cada um. E o versículo 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente. Ele não manda recado, é Ele que dá a cada um conforme Ele quer. Irmãos, preste atenção numa coisa. O Espírito Santo, Deus está falando através da carta de Coríntios o seguinte: não tem uma pessoa que não recebeu um dom, todos receberam, e receberam do Espírito Santo, porque Ele dá individualmente a cada um. Deus deu pelo menos algum dom a você, pelo menos um. Todos na igreja, todos no corpo têm um dom, têm uma função, têm uma capacitação sobrenatural. Agora, é muito claro a interpretação: Ele dá o que Ele quer a quem quer, e Ele espera que nós participamos de uma obra entendendo esse princípio. Pastor, eu posso pedir dons ao Senhor? Pode, eu peço. Eu sou filho, pô. Filho tem esse papel, pedir. Eu peço: Senhor, me dá dons. Me dá o dom tal. Me dá esse dom, Senhor, queria tanto fazer isso. Eu peço. Agora, Deus quer, aí é com Ele. Eu tenho que respeitar o Senhor, é Ele que dá, Ele que quer, é Ele que manifesta, vem dEle. Mas com certeza, algum dom Ele já te deu. Paulo afirma com clareza: cada crente recebe, e é o Espírito Santo que decide. Nenhum cristão verdadeiro não tem dom. Isso é pela graça do Senhor, não por merecimento. Não adianta você executar muitas coisas, você entregar muitas coisas, você fazer rituais, 7 semanas, aquilo, é por isso Deus vai te dar dom. Não, Ele dá porque quer, dá a quem quer. Agora é claro, se você não tem o selo do Espírito Santo, você não vai ter. Se você não busca o Senhor, você não vai ter dom para quê? Só tem dom quem tem o Espírito Santo. Só tem dom quem entendeu o propósito, quem entendeu o motivo. Só tem dom quem quer ser usado. Às vezes você até tem o dom, mas se você não entendeu isso, ele é inativo. E Deus deu o dom para você porque você foi salvo e você não está cumprindo o propósito que era esperado, de você usar os dons para o bem da igreja. Por exemplo, uma senhora que liga toda semana para orar com irmãos doentes. Toda semana, ela está na casa dela, ela liga para os irmãos doentes, acamados, para orar com eles. Ela pode estar exercendo o dom de misericórdia, querendo levar cura aos necessitados, aos doentes. Um jovem que organiza com excelência os cultos e eventos, pode estar exercendo o dom de administração. Ou chega aqui antes, não, toma conta disso, tem que limpar aquilo ali, organiza aquilo outro, as cadeiras estão assim, assim, assado, tal. Pode estar exercendo um dom de administração. E a igreja precisa muito desse dom. Um irmão que sempre está pronto para dar conselhos bíblicos e sábios, pode estar exercendo o dom de sabedoria. Poxa, sempre que eu chego para conversar com aquele irmão, ele me escuta, ele pensa e ele me dá uma palavra sábia. Aquele irmão tem um dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Ou seja, nem sempre os dons vão estar ligados a um ministério. Você pode estar exercendo dons sem estar ligado a um grande grupo na igreja.
Você pode vir à igreja, sentar aí nessa cadeira, mas você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher do Senhor, que usa seus dons para abençoar quem está do teu lado. Com palavra, com profecia, com encorajamento, com fé. Por exemplo, existe o dom da oração? Não. Oração não é dom, oração é disciplina. Olha aí, glória a Deus. Oração é disciplina, é de todo crente. Agora, existe o dom da fé. Uma fé sobrenatural. Que aí você ora e você tem uma manifestação sobrenatural de fé. Existe. E você ajuda outras pessoas a, pela palavra, amadurecerem sua fé e crescerem nessa área. Você talvez tenha esse dom aí. Por exemplo, existe o dom da generosidade. Pessoas que, não é que são ricas não, mas elas gostam de doar, gostam de abençoar, gostam de compartilhar, gostam de estender a mão. Às vezes elas ficam procurando, caramba, eu queria tanto ofertar alguma coisa para alguém, eu queria ajudar, eu me compadeço das pessoas, eu quero compartilhar o que eu tenho. Dom da generosidade. Você talvez esteja aqui e tenha esse dom. Isso envolve recursos também. Há pessoas que elas têm prazer em ofertar. Não, estou dando dinheiro para a igreja porque eu gosto. Eu acredito nisso. É meu prazer, é meu dom. Há pessoas que sabem ganhar dinheiro. Sabem gerir, sabem multiplicar o dinheiro. Aí Deus fala assim, ó, vou dar o dom da generosidade para você ofertar. É isso aí. Nós precisamos entender que Deus dá a quem Ele quer. E Ele dá a todo mundo. Todos vocês têm um dom. E a pergunta é, qual é o seu? Você está usando? Você precisa buscar a Deus em oração. Precisa conversar com líderes, com pessoas que você confia. Cara, me ajuda a achar o meu dom? E nós vamos conversar com você. Vamos ver teus... Geralmente está ligado a questões que você gosta, a talentos, a coisas que saltam aos teus olhos. Geralmente está ligado a isso. Eu, por exemplo, eu tenho o dom de liderança. Irmãos, eu sempre quis estar à frente das coisas. Sempre. Trabalho de grupo na escola. Opa, deixa que eu organizo. Time de futebol, não deixa que eu escolha o negócio. Sempre quis. Eu sempre quis dar uma palavra. Eu sempre quis dar um direcionamento. Eu gostava disso. Aí Deus me deu esse dom. Você precisa perceber os sinais e entender quais são os dons para achar o seu, amadurecer e começar a utilizá-lo. A Bíblia é clara. Se você entregou Jesus a sua vida, entregou a Jesus a sua vida, você tem um dom. Você precisa saber qual é e precisa utilizar o seu dom. Terceira verdade, os dons são para a edificação do outro, não para exaltação pessoal. Parte B do versículo 7 diz, visando ao bem comum. Irmãos, o dom que Deus te deu não é sobre você. Não é para chamar atenção para você. É para abençoar pessoas. É para abençoar o corpo, para servir o corpo. Os dons são para o bem comum. E eu me arrisco aqui a dizer que você só vai ser plenamente feliz, realizado, se você souber qual é o seu dom e começar a usá-lo a serviço do Senhor. Porque felicidade, pelo menos segundo a palavra, tem a ver com propósito. Se a gente não entender o nosso propósito, nós não vamos ser felizes como deveríamos ser, realizados. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm posses, tem tudo que você possa imaginar em relação à coisa humana, não são felizes, não são realizadas. Conheço pessoas humildes, simples, passam perrengue, acordam às 5 da manhã para trabalhar, a vida é correria total, não tem casa própria, não tem carro, mas são felizes, porque tem um propósito de vida, que tem um motivo para viver, que sabe o que estão fazendo aqui na terra, sabem que essa vida aqui é passageira, que isso aqui vai acabar, e que se não fizer aquilo que Deus mandou fazer, não tem sentido viver.
Foi isso que Paulo falou. Paulo falou, Senhor, o céu é melhor, por que não vou logo? Mas eu entendi, eu estou aqui para pregar o evangelho, eu estou aqui porque eu sei da minha missão, converter as pessoas, levar uma palavra de santificação, nutrir o corpo, eu sei do meu propósito. Tanto que Paulo no final da sua carreira falou o quê? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, que frase de alguém realizado, que frase de alguém bem sucedido. Mas você vai olhar para ele, morreu degolado. Como é que pode isso? Ele foi tremendamente feliz e realizado naquilo que se propôs a fazer, porque ele descobriu o seu dom, seu chamado e exerceu isso. Imagine só um time de futebol, gente, onde todo mundo quer ser o atacante, camisa 9. Por quê? Geralmente o camisa 9 é o que mete mais gols, é o que dá notícia, dá a reportagem depois lá no jornal, né? É o que sai na capa do jornal, é o que ganha mais dinheiro. Geralmente é aquele cara que é a imagem do time, não é isso? Camisa 9. Tem uns até, né? Lembra lá, o Romário até que era 10, né? O Romário era 11, né? O Romário era 11. O Romário falava assim, joga para mim que eu resolvo. E era isso mesmo, o time falava assim, gente, joga pro Romário. Eu vi o seriado da NBA, do Michael Jordan, era assim, meu irmão, bota na mão do Michael Jordan, ele vai resolver. Tanto que ele ganhava mais. Agora imagina um time onde todo mundo quer ser o Michael Jordan, todo mundo quer ser o Romário. Não tem como, gente. Não dá, não tem, esse time não vai vencer. Agora imagina um time, tá bom, você é o goleiro, pô, mas quem melhor é ele, né? Fica lá agarrando. Não, também não dá. Ele vai aceitar ser goleiro, mas vai tomar todos os gols. Nós precisamos ocupar o espaço que Deus determinou para a gente. Eu sou o quê? Sou goleiro, vou agarrar como se não tivesse amanhã, irmão, aqui não passa nada. É o meu chamado. Opa, eu sou lateral, vou cruzar a bola melhor possível. Por isso que a igreja, ela não pode olhar para os dons e falar assim, opa, o pastor é o melhor, né? Pô, o pastor é o melhor, é o que aparece, é a imagem da igreja. Quando aparecem as imagens institucionais, é o pastor que aparece. Poxa, ele é o melhor. Não, irmão. Porque a Bíblia fala o seguinte, ei, cuidado, não queiram ser pastores, os bispos, aqueles que têm os lugares de primazia, porque isso não é brincadeira. A quem mais é dado, é mais cobrado. Mas ele fala também, quem almeja o episcopado, melhor coisa não há. Então cada um tem sua função, cada um precisa saber daquilo que Deus deu para fazer. E eu não sou pastor, eu estou como pastor, eu sou ovelha igual a você. Você é ovelha igual a mim, tem um dom também, e Deus vai te usar tremendamente. Você precisa saber qual é o seu dom. Você precisa saber em que área Deus quer te usar, e você precisa entender que cada um precisa vestir a sua camisa com o seu número e ocupar a posição dentro do campo, para que o nosso time como igreja seja vencedor, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a gente, que a gente vai lá arrebentar isso e trazer as pessoas para cá. O próprio texto de 1 Coríntios 12 fala o seguinte, olha, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Não é todo mundo que vai ter tudo, cada um vai ter o seu. A outro a fé, a outro Espírito, a outro pelo Espírito é dado o dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, outro profecia, outro discernimento do Espírito, outro variedade de línguas, outra interpretação de línguas. Todos têm papéis bem definidos, e é o Espírito Santo que dá, e você precisa entender qual é o que Ele te deu. E você não pode pensar em si, mas no todo. Se Ele te deu, é para abençoar pessoas, é para o corpo, é para que coisas aconteçam, para que você seja canal de bênção na vida de pessoas. O que tem o dom de ensino, ele vai instruir com profundidade. Meu dom do ensino, vou me dedicar a isso. O que tem dom de misericórdia, consola os feridos e leva a cura. O dom de evangelismo, leva almas a Jesus e ensina pessoas a fazerem o mesmo. Preste atenção nisso também. Há alguns dons, por exemplo, como a lista de Efésios 4, os dons ministeriais,
para serviço da igreja, são dons de capacitação da igreja. Eu sou pastor, tenho um dom de liderança, chamado para pastoreio, ministério pastoral. Eu pastorei todo mundo sozinho? Não. Eu quero te incomodar para você pastorear junto comigo. E eu quero te ensinar a fazer isso. Eu sou o pastor da igreja. Vocês todos podem pastorear pessoas comigo. E eu quero ensinar vocês a fazerem isso. Alguém tem um dom de evangelismo? Ele vai evangelizar sozinho? Não. Ele vai ensinar a igreja a evangelizar. Porque todos nós somos chamados a evangelizar. Alguém tem o dom ali do profeta, de profecia. 1 Coríntios 14, 13. Quem profetiza, profetiza para exortação, consolação e edificação. Ele tem o dom, vai ajudar a igreja a aprender a ser boca profética. Aonde você chegar, você vai ter uma boca profética, vai exortar, consolar e edificar. Há alguns dons que servem para ensino da igreja. E nós precisamos descobrir isso. Para sua reflexão, você está servindo ou está apenas consumindo? Você está usando o seu dom para construir ou para competir? O que João Batista fez? Que eu diminua para que o Senhor cresça. Grande chamado de João Batista, mas a evidência está sempre na pessoa de Jesus Cristo. Quarta e última verdade: os dons devem ser exercidos com amor, ordem e discernimento. Irmãos, em 1 Coríntios 12, Paulo fala duas listas de dons. Mas em 1 Coríntios 13 e 14, lá no final do capítulo 12, Paulo fala assim: agora eu vou apresentar a vocês algo mais excelente. Agora vou falar para vocês algo que é superior aos dons. E aí no capítulo 13, muito conhecido, Paulo fala sobre o quê? Sobre o amor. E não é o nosso amor, né, condicional, poxa, me fez bem, eu faço bem, amo, sentimento, legal, não. É o amor de Deus, o amor incondicional. E aí Paulo fala o seguinte, ó, não adianta você dar tudo aos pobres, falar línguas, profetizar, revelar e tal. Se você não tiver amor, não adianta. Ele chega a falar, é como o sino que faz barulho, mas não comunica nada. O amor precisa ser, sabe, aquele molho que você coloca naquela comida. Você faz aquela macarronada, né? Preparou ali aquela massa e tal, botou ali o espaguete ali do lado. Vai comer sem botar o molho? Não tem como. Vai ficar sem gosto, não é isso? Não vai servir. Aí você vem com aquele molhozinho. Por falar nisso, tem almoço aí, né, gente? Tem almoço hoje, não tem? Eu confirmei, mas não vi. Tem almoço hoje na igreja aí, pode levar para casa. Tem feijoada hoje. O molho é aquele, o amor é aquele molho que vai na macarronada. Aí sim, pô. Bota mais um pouquinho de molho aqui, que eu gosto bem molhadinho. Né? Tá gostoso. O amor é isso. Tudo que você apresenta para o Senhor, faz pelo Senhor, faz pelas pessoas, se não tiver o molho, se não tiver o amor, fica sem gosto. Fica ruim. Não presta. É igual o sino. Tá batendo ali, ó, mas só faz barulho. Chega até a ser chato. Por isso Paulo nos alerta. Primeira coisa, dom, você precisa saber qual é o seu, mas como é que você exerce? Primeiro, tem que ter amor. Amor. O molho para dar o gosto. Aí ele vai para o capítulo 14. No capítulo 14, ele se atém a alguns dons que na questão de Corinto eram bem complicados. Ele fala de profecia, fala de línguas, fala de manifestações no culto. Ele fala assim, ó, vocês têm que ter discernimento para usar esses dons. Vocês têm que saber, vem cá, qual é o propósito do dom? Não é abençoar pessoas? Ué, mas quando você fala em língua no culto, ninguém entende nada, está abençoando o quê? Aí gera aquilo que eu falei, talvez é espetáculo, talvez estou sentindo que o culto está meio, não estou falando mal de nenhuma igreja, hein? Não estou falando, quem sou eu para julgar alguma igreja aqui? Eu estou falando como uma instrução que estou lendo sobre a interpretação que Paulo está me dando. Se você às vezes está, poxa, o culto está meio devagar, fala uma língua, opa, Deus está nesse lugar, está errado.
A língua não serve para isso. Língua é sinal de julgamento. Língua é sinal para quem não é crente. E língua, quando alguém interpreta, vira profecia, abençoa a igreja. Língua é ferramenta de batalha espiritual. Língua serve para você orar em espírito e edificar a sua própria vida. Ontem mesmo eu estava estudando, lendo esse texto, fala assim, olha, e Paulo fala, você que fala em línguas, olha o que Paulo fala, você que fala em línguas, peça também para interpretar. Porque quando você ora em línguas, só o teu espírito ora, mas o teu entendimento não ora. Aí Paulo fala, vou deixar de orar no espírito? Não, ore no espírito, mas também ore no entendimento. Então nós seguimos a orientação de Paulo. Paulo fala, quer orar em línguas? Quer falar em línguas? Fale. Eu acredito, gente, nossa igreja acredita. Mas é uma vez só, é um de cada vez, no máximo 3, e tem que ter intérprete. Pronto, é a orientação de Paulo. Pastor, se alguém aqui na igreja orar em língua no meio do culto, vai repreender? Eu não. É dom de Deus, pô. Tu acha que eu nunca pedi para orar em língua? Eu já pedi muito. Deus não me deu. E eu vou continuar pedindo. Senhor, eu quero essa experiência. Irmão, tudo que vem de Deus eu quero. Tudo que vem de Deus eu quero viver. Agora, lembra? Deus dá a quem quer o que Ele quer. Pastor, ninguém aqui na igreja revela nada. Quem te disse? Tem irmãos aqui na igreja que tem um dom de revelação. Aí você fala assim, mas nunca vi ninguém revelando no culto. A gente não incentiva, mas tem. Nós não estamos falando mal de nenhuma igreja, mas eu prefiro, se eu tenho uma revelação aqui para dar para a Paloma, Deus me deu um recado para a Paloma, o que eu vou falar? Paloma, deixa eu falar com você no particular. Deus mandou falar isso para você assim, assim, assado. Faz sentido? Ora aí, é contigo agora. Pronto, entreguei para ela. É para ela, pô, não é para a igreja. Agora, se eu começo a entregar aí, você, beleza. Agora nós corremos um sério risco. Aí, gente, vamos na atitude do Naçu, que o pastor Vinícius tem um dom de revelação. Vai revelar coisa para a gente lá. E daqui a pouco tem um montão de gente aqui vindo porque vou adivinhar tal coisa. Adivinha, não, que adivinhação, guarda o negócio. Adivinhação não é dom de Deus, isso é do diabo. É diabo copiando o que Deus fez. Deus não tem negócio de adivinhação, Deus tem revelação. Ou palavra de conhecimento, que é dar para você aquilo que está oculto. Eu chegar para alguém e falar assim, pô, você está com uma dor, né? Deus me deu esse conhecimento, você está com uma dor, está vivendo isso. Isso é uma palavra de conhecimento. Aí eu vou aqui, começa a revelar, daqui a pouco tem um monte de gente aqui, porque quer me ver, pô. Porque quer que eu revele coisas. Já perdeu o propósito, não é para Deus mais. Viramos aqui um lugar místico, que todo mundo vem para cá, para eu revelar coisas. Aí já perdeu o propósito. Quem está crescendo sou eu, não é Deus. Então é um modus operandi que a gente tem aqui. Tem irmãos na igreja que, olha só isso, gente, você precisa ler a Bíblia. Se você não lê, começa a ler a Bíblia. Já vai ler Jeremias lá. Jeremias tinha visões. E Deus falava para ele sobre o que ele estava vendo. Tem gente na igreja aqui que tem esse dom. Que fala, pastor, eu vi isso. Deus falou que é isso. Perguntei, Deus, mas isso é para quê? Deus falou isso, só estou entregando. É um dom. Tem gente aqui que tem dom de sonhos. Tem gente que interpreta sonhos. Tem aí, está na igreja, gente. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não quero mais ver não. Acabou o culto de 8h30, uma irmãzinha veio para mim ali e falou, pastor, eu tenho o dom de sonhos, mas eu não sabia o que fazer com isso, eu pedi para parar e Deus parou. Eu falei, irmã, pede Deus para voltar. Só que agora você tem acompanhamento, nós vamos trabalhar isso aí. Aí essa pessoa que veio para mim falou assim, pastor, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, da próxima vez que você vê alguma coisa, faz igual Samuel fez, fala assim, Senhor, eis-me aqui. Ou seja, o que o Senhor quer me falar com isso, Senhor? Eu estou vendo isso para quê? Senhor, me explica esse negócio. Eu vi um vulto ali, Senhor, é para que isso? Irmão, aí Deus vai começar a amadurecer o teu dom. Aí daí Deus vai falar assim, beleza. Você lembra lá de Daniel? Quando Daniel teve uma das visões dele, ele desfaleceu. Ele não estava preparado. Aí ele reanimou.
Agora dá. Você tem que amadurecer. Tem gente aqui na igreja que tem vários tipos de dons aí que você não possa nem pensar que nós temos aqui. Pô, Igreja Batista, tem aqui, pô. Só que tem ordem, discernimento, precisa de amadurecimento, propósito, cada um fazendo o seu, e aí a igreja vai crescer. Você e eu precisamos dessa verdade. Nós precisamos do direcionamento. Romanos 12, 6, Paulo fala: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, se você é profeta, tem o dom da profecia, qual é a tua fé? Tem que ter fé, irmão. Vou chegar lá e vou falar, dar uma palavra de exortação mesmo, e é de Deus. Vai na tua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É assim que a gente tem que manifestar os dons, com esse espírito, com esse entendimento. Paulo mostra que cada exercício de dons precisa de amor, ordem, discernimento e respeito à palavra. Irmãos, o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo não é uma desordem emocional. Vou repetir, hein? Não estou falando mal de nenhuma igreja, mas quando o Espírito Santo toma um lugar, não significa que vai haver uma desordem aqui. Ô pastor, o Espírito Santo pode fazer que todo mundo caia no chão aqui e comece a rir? Pode, irmão, ele pode. O Espírito Santo pode fazer com que todo mundo aqui fique voando aqui? Pode. Meu irmão, o Espírito Santo pode fazer tudo. Mas ele tem propósito nas suas ações e tem ordem. A maior prova de alguém que é cheio do Espírito, alguém que é tomado pelo Espírito, a prova de uma igreja que tem toda a manifestação possível do Espírito, é uma igreja que manifesta o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa pessoa ela é cheia do Espírito, manifesta o caráter cristão, o caráter de Jesus. Nós precisamos desse entendimento, não basta manifestar, precisa ser usado com esse exercício do amor, ordem, com discernimento, para proveito comum. Nós precisamos estudar, irmãos, para aprender, para amadurecer, para praticar como Deus nos orienta. E para terminar, você pode falar assim: pastor, beleza, falou, mas quais são os dons? A Bíblia fala. Nós precisamos saber quais são os dons. A Bíblia tem listas de dons. Eu vou falar aqui rapidamente para você, mas não quer dizer que o Espírito Santo é limitado a essas listas. Ele pode te dar outros dons que não estejam nessas listas. Mas a Bíblia deixa para a gente algumas listas. Por exemplo, lá de Romanos 12, que é o que? Profecia. Falar com autoridade da parte de Deus, algo que é da palavra de Deus, com o objetivo de consolar, exortar e edificar. Então você pode não ter o dom da profecia, mas você pode ser uma boca profética onde você for. Serviço, dom do serviço. Há pessoas que têm a disposição de ajudar, está sempre disposta. Não, pode me chamar, 2 da manhã me liga que eu vou. Não, é para carregar banco eu vou, é para pintar eu vou, é para escutar eu vou, é para chorar junto eu choro. Vamos lá, eu quero servir. Tem gente que você chega na casa dela, né, ela está sempre disponível para servir você, para te ajudar. Dom do serviço. Ensino, capacidade de comunicar verdades bíblicas com clareza. Tem gente que tem esse dom, irmão. Deus deu para ele essa capacitação. Por exemplo, Paulo tinha o dom do ensino, tanto que a doutrina cristã, ela é quase toda baseada nos ensinos de Paulo, que recebeu de Jesus. Dom da exortação, irmão, encorajamento e desafio espiritual. Tem gente que tem essa capacitação do Senhor. Contribuição, e aí é sempre ligado contribuição com liberalidade ou generosidade. Deus não dá esse dom para alguém que é mesquinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que ele dá um dom de generosidade, mas a pessoa é mão fechada? Não tem como.
Geralmente é uma pessoa que dá com generosidade, que deixa de ter para os outros terem. O ano 2024 eu vivi isso na pele. Eu convivi com uma família que para mim o símbolo deles é generosidade. Meu Deus do céu, todo dia eles queriam me dar alguma coisa. Pastor, calça quanto? Para quê, cara? Não estou aqui comprando um tênis, vou levar para o senhor também. Caramba, cara. Mas não é só comigo não, é com outras pessoas também. Generosidade. Presidir é um dom. Envolve liderança, envolve organização, direção e governo da igreja. Misericórdia, cuidado com os que sofrem, compaixão e prática. Outra lista, 1 Coríntios, palavra de sabedoria, aplicar verdades divinas com discernimento. Palavras de conhecimento, revelação de fatos ou verdades ocultas. Fé sobrenatural, confiança especial para crer no impossível. Dons de curar, habilidade de curar enfermidades por meio divino. Preste atenção, por meio divino. Eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa em si, nela, tem o dom da cura. Porque se você me disser que você tem o dom da cura, eu vou te pedir para você fazer um expediente todo dia no hospital. Você não tem que vir para a igreja, você tem que ir no hospital, pô. Você tem que estar lá orando por todo mundo ficar curado. Mas é por meio divino, mediante, lógico, já vi muito isso. Jesus viveu isso. Não curou muitas pessoas porque elas não tinham fé. Mas existe o dom da cura, existe a manifestação de cura, operações de milagres, que cura, milagre não é só cura, profecia, como já foi falado, palavra inspiradora para edificação, consolação, exortação, discernimento de espírito. Gente, nós precisamos desse dom, e esse é um dom que eu peço muito ao Senhor. Senhor, me dá discernimento de espírito. Recebo uma pessoa no gabinete, estou falando com alguém, eu preciso identificar, é de Deus ou não é? Essa palavra aí é de Deus? Irmão, tem gente que dá palavra pra gente que não é de Deus não. Pô, pastor, não vai dar, vai estar muito cheio. Isso, não é de Deus não, irmão. Já percebi, não, vai dar sim, Deus mandou fazer, pô. Discernimento de espírito, variedade de línguas, falar em línguas não aprendidas. Existem duas questões aqui com línguas. Existe a língua, como por exemplo Marcos, quando Jesus envia, né, os apóstolos, os discípulos, ele fala, vocês falarão em outras línguas. É dom. Eu conheço gente que nunca fez curso, que não teve em outro país, não conheceu ninguém desse país, fala inglês como pessoa nativa, fluente, fala alemão, fala japonês. Como é que é isso, gente? É dom, pô. Tem gente que tem talento também para a língua, né, para aprender língua facilmente, mas tem dom também, que Deus fala assim, pisei aqui no Japão, aí Deus, fala japonês. Caramba, é dom. Mas também tem o dom das línguas estranhas, angelicais, línguas de fogo. Tem também, pô. Existe esse dom. E nós valorizamos. Interpretação de línguas, capacidade de traduzir aquilo que foi falado em línguas. Outra lista, dons ministeriais, apostolado, mestre, socorros, governos. Pessoas que vão ajudar a igreja nessas áreas. Evangelista, o pastor, o mestre. E Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11, ele pega todos os dons e coloca os dons em 2 grupos. E aí já é um bom caminho, bom início para você aprender qual é o seu dom. Pedro fala assim: se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Sabe o que Pedro falou aqui? Ou que ele sintetiza? Que todos os dons do Espírito, ou eles estão no grupo da diaconia, serviço, ou estão no grupo da profecia, da fala, ensinamento, revelação, palavra de conhecimento, exortação. Estou falando, estou profetizando, estou usando a fala, estou usando a palavra de Deus. Todos os dons que são dessa área, grande grupo da profecia, e todos os dons que são de serviço, de toque, de ajuda, suporte, dons de área de diaconia. Aonde você se encaixa mais? Você é uma pessoa que serve, que gosta mais de toque das pessoas, está na área da diaconia? Não, você é mais da área da palavra, do ensino, profecia, pregação, palavra de conhecimento, de sabedoria, exortação. Onde você está? Há pessoas que, talvez você está aqui,
está no lugar e as pessoas vão até você para te perguntar coisas. Por quê? Porque sabem que você tem sempre uma palavra para dar para elas que é abençoadora. Pode ser o teu dom. E você precisa amadurecer isso para servir na igreja. Assim é a igreja. Quando cada membro serve com o dom que recebeu, o mundo vê Cristo manifestado de forma completa, eficiente, banhada pelo molho do amor. Hoje eu quero incentivar você a sair daqui determinado a saber qual é o seu dom, para você servir na igreja. Você lembra da parábola dos talentos? Jesus usou a palavra talentos, mas serve para a gente falar sobre dons. Certo é que Deus vai cobrar você, vai me cobrar, vai chegar para você, vai perguntar: ô Magno, e o dom que eu te dei, tu usou? Ô Márcio, e aí, o dom que eu te dei, tu usou? Vai cobrar. Ô Júlia, o dom que eu te dei, usou? Multiplicou? Deus vai cobrar da gente. Por isso, você a partir de hoje precisa saber qual é o seu dom. Você que está em célula, eu vou botar no roteiro dessa semana um teste de dons. Vai te ajudar, um teste de dons. Você que não está em célula, corre para uma célula. É hora de você entrar numa célula para participar do que a igreja está vivendo. E para lá na célula você exercer o teu dom. Porque às vezes você está muito preocupado: poxa, onde vou exercer meu dom aqui no grande culto? Não, esquece essa estrutura. Igreja não é isso aqui. Igreja somos nós, nas células, nas casas, na comunhão, comendo pizza, trabalhando junto. Isso é igreja. Você vai exercer o seu dom lá também. Vai para uma célula, descobre o teu dom, abençoa pessoas e ajuda a igreja a estar com o corpo de Cristo, ser o corpo de Cristo funcional e completo para a bênção do corpo e bênção das pessoas que virão a esse corpo também. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Como eu falei, esse assunto é muito amplo. Por isso que eu comecei orando. Comecei, na verdade, citando Oséias 4:6, para que você entenda que é necessário o conhecimento. E eu orei pedindo dependência do Senhor, para que você fosse ministrado, mas não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você nessa semana a orar buscando o seu dom. Eu aprendi com uma grande pastora lá na sede, que ela faz nas orações dela 3 pedidos, e eu faço na minha oração também. Primeiro, eu peço a Deus o fruto do Espírito Santo sendo manifestado na sua completude, porque eu já tenho. Eu tenho o fruto do Espírito Santo, você também, se você tem o Espírito Santo. Mas às vezes o gomo do amor está um pouco murcho, o gomo da alegria não está legal, o gomo do domínio próprio, aí eu peço: Espírito Santo, me ajuda a fortalecer esse fruto, que esse fruto fique bonito, lindo, apetitoso. Segundo pedido que eu aprendi, Efésios 6, eu peço ao Senhor: Pai, me reveste com a tua armadura, capacete de salvação, espada que é a palavra, escudo da fé, couraça da justiça, sandálias prontas para pegar o evangelho. Eu peço para o Senhor, e eu faço um terceiro pedido: Senhor, me dá dos teus dons, me dá, Pai, dos teus dons, me dá mais. Eu quero ser mais frutífero, eu quero fazer mais. E eu quero te incentivar a fazer essa oração também. Peça a Deus que o fruto seja maduro na tua vida. Peça que a armadura, você seja revestido com a armadura do Senhor. E peça dons ao Senhor. Mas preste atenção numa coisa: peça para que você aprenda a madureza e use. Não desperdice o que Deus colocou na tua vida. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí. Eu vou orar e queria que você orasse comigo. Não precisa repetir não, mas ora comigo. Ora declarando isso no teu coração. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, mais uma vez misericórdia e a tua graça sendo inundada nas nossas vidas. Senhor Deus, nós entendemos hoje a seriedade desse assunto, sobre os teus dons, sobre aquilo que o Senhor entregou para a gente. E nós queremos, Pai, primeiramente conhecer qual é o meu dom, qual é o nosso dom. Te pedimos, Senhor, com clareza,
Não nos deixa, ó Pai, ficarmos confusos com talentos, com ministérios, não. Eu quero saber o dom, a capacitação espiritual, aquilo que o Senhor entregou para a gente, para servir em algum ministério também, para ajudar a igreja, mas para que eu seja parte de um corpo funcional. Senhor, nos ajuda a amadurecer, ó Deus, a espiritualidade, sermos cristãos maduros, que focam em conhecer o Senhor, em ser usados pelo Senhor, e tenham interesse de abençoar pessoas. Pai, nós vamos sair agora desse culto, continuando o culto, mas nós pedimos, Deus, que o Senhor continue a se revelar para a gente, continue, Deus, a mostrar para a gente aquilo que o Senhor quer através da gente, aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor, e nos ajuda, Deus, a usar os nossos dons para a bênção de muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor. Nós assim oramos, ó Pai, confiando na Tua proteção, baseado no Teu amor, na Tua graça, no Teu Santo Espírito sobre nós, e nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe sua vida, vá em paz, uma ótima semana em nome de Jesus.